Com quem andas? Com quem tu andas. Sujeito tu, e dir-te-ei, e eu te direi. Sujeito eu, quem tu és. Tu, eu, tu, barbada, né, pessoal? Quando o verbo está conjugado na pessoa eu, tu, nós ou vós, não precisa procurar sujeito. Desde que existam vagas, afluem candidatos que provêm, desde que as vagas existam, que diz, é claro, que o sujeito é as vagas, afluem candidatos, os candidatos afluem, candidatos os quais provêm, que diz o sujeito de provém, é o que? O pronome relativo que? Representando candidatos. Também vocês poderiam dizer que o sujeito é candidatos, candidatos os quais provém. Olhem que o verbo está com acentinho circunflexo, porque o sujeito está no plural, candidatos. A frase 13, pessoal, é uma frase que eu tirei da URGS, ó. Devido aos desmatamentos, poderiam sumir da face do planeta árvores de porte majestoso. Terminou a primeira oração. E poderia haver transformações, segunda oração, que condenariam a flora amazônica ao desaparecimento. Então vejamos, ó. Devido aos desmatamentos, poderiam sumir, queridos, é a perguntinha, a santa perguntinha. Quem é que mais o verbo, né? Que é que poderia sumir da face do planeta? Árvores de porte majestoso. Pessoal, com essa perguntinha aqui, vocês não vão errar a localização do sujeito, né? Árvores de porte majestoso. E poderia haver transformações. Haver, queridos, verbo haver é sinal vermelho. Pode ser impessoal. Se der para trocar por existir, ocorrer, ele é impessoal. Poderiam ocorrer transformações, poderiam existir transformações. Sem dúvida, esse verbo é impessoal. Não há sujeito na segunda oração. Qual é a prova de que transformações não é o sujeito? O verbo não está concordando, queridos, ó. Transformações as quais condenariam a flora amazônica ao desaparecimento. Sujeito da última oração é o que representando transformações. Se o verbo concordasse, poderiam haver, mas não pode, Cris, não é possível, porque o haver é impessoal, quando significa existir. Então ele não poderia concordar, aí seria um erro grave, né? É como, aí seria erro, né? Não pode, né? Só se fosse outro verbo. Poderiam ocorrer, aí o sujeito seria transformações. Depois, garotada 14, ó. Certa vez sucedeu chegarem ambos atrasados. Certa vez sucedeu chegarem ambos atrasados. Duas orações, vejamos na primeira. Santa perguntinha. Que é que sucedeu certa vez? Chegarem ambos atrasados. Meus amigos, o sujeito da primeira oração é a oração seguinte. E agora vejamos qual é o sujeito da segunda oração. Quem é que chegou atrasado? Ambos. O numeral ambos exerce a função de sujeito. Quem tudo quer, tudo perde. Pessoal, essa é dificilzinha, ó. Quem tudo quer, primeira oração. Segunda oração, tudo perde. Na primeira oração, qual é o sujeito do verbo quer? É o quem, esse cara, pronome indefinido quem, exercendo a função de sujeito. Tá? E agora, criancinhas, qual é o sujeito do verbo perde? É só fazer a perguntinha. Vamos fazer a perguntinha, ó. Quem é que mais o verbo? Quem é que perde tudo, garotada? Qual é a resposta? Quem é que perde tudo? Quem tudo quer, o ambicioso, o olho grande, o esganado. Tá, queridos? Quem tudo quer, esse cara aqui que quer tudo, ó, perde tudo. Quem é que perde tudo? Quem tudo quer. A primeira oração é o sujeito da segunda. A segunda é a principal. A primeira é uma subordinada substantiva subjetiva. Estou colocando frases extremamente difíceis. Quando se trata de erros de linguagem, apresentam-se primeiro os, subentende-se, erros de pontuação. Na primeira oração, quando se trata de erros de linguagem, sujeito indeterminado.
A única expressão, queridos, que poderia ser sujeito aí, está antecedida de preposição. Caso clássico de sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do singular, seguido pelo pronome ser. Apresentam-se primeiro os erros de pontuação. Que é que se apresenta primeiro? Os erros, entre parênteses, de pontuação. Queridos, na segunda oração, nós temos agora um caso de voz passiva sintética, tá? Apresentam-se primeiro os erros de pontuação, isso é, são apresentados primeiro os erros de pontuação. Aquela diferença sutil entre sujeito indeterminado e voz passiva sintética. Aí, pessoal, tem uma expressão que pode ser o sujeito. É conveniente, essa é uma frase difícil, é conveniente que se assista às demonstrações e depois se contratem as melhores candidatas. São 3 orações. Primeira, é conveniente que se assista às demonstrações e que se contratem as melhores candidatas. Vejamos, é conveniente. Queridos, olha aqui, ó, perguntinha. É conveniente, vamos lá. Que é conveniente? Que se assista às demonstrações e se contratem as melhores candidatas. O sujeito da primeira oração é as orações que vêm a seguir. Tá? Agora vejamos na segunda oração. Que se assista às demonstrações. Sujeito indeterminado, crianças, ó. A única expressão que poderia ser o sujeito vem antecedida de preposição. A crase, preposição mais artigo. Vejam que nesse caso o verbo não concorda. Ó. Nesse caso o verbo não concorda. Como na frase anterior, ó. Quando se trata do singular de erros, estão vendo, crianças? Quando a expressão que acompanha o verbo está antecedida de preposição, ela não pode ser sujeito, e aí o verbo não concorda. Quando se trata de erros, é preciso que se assista no singular às demonstrações. E agora na última oração, e que se contratem as melhores candidatas e que as melhores candidatas sejam contratadas. Aqui é um caso de voz passiva sintética, o verbo está concordando, estão vendo? Aqui, pessoal, aqui tem sujeito, as melhores candidatas. Ela me disse que haviam soado 10 horas e que já iam bater 11. Ela me disse, sujeito, ela, que já haviam, haver, pessoal, lá haver, sinal vermelho, pode ser impessoal, mas aqui não é porque está no plural, ó. Se fosse impessoal não estaria no plural. O haviam aqui não dá para trocar por existiam. Ela me disse que existiam soado. Esse haver aqui não é impessoal, esse é sinônimo de tinha, né? Ela me disse que já tinham soado 10 horas, sujeito 10 horas. E que já iam bater 11. Já iam bater 11. 11, sujeito 11, 11 horas. Já iam bater 11. Choviam reclamações na mesa. Não, pulei. Puseram um anúncio grande onde se lia: estamos trabalhando. Puseram um anúncio grande. Caso clássico, crianças, de sujeito indeterminado. Puseram um anúncio grande. Não se sabe quem foi que fez isso. Tá? Puseram um anúncio grande. Na primeira oração, sujeito indeterminado. Segunda, onde se lia. Onde se lia. Vamos fazer a perguntinha. Que é que se lia? Estamos trabalhando. Querido, o sujeito do verbo ler é estamos trabalhando. Claro que na última oração o sujeito é o pronome nós. O que a URGS adoraria fazer? A URGS, pessoal, adoraria fazer o seguinte: se acrescentássemos depois da segunda oração a expressão estas palavras, se acrescentássemos antes de estamos trabalhando a expressão estas palavras, se fizéssemos isso, se acrescentássemos antes de estamos trabalhando a expressão estas palavras, seria necessário um ajuste de concordância no verbo da segunda oração?
se acrescentássemos antes de estamos trabalhando a expressão estas palavras, seria necessário um ajuste de concordância no verbo da segunda oração? Claro que sim. Puseram um anúncio grande, onde se liam estas palavras, onde eram lidas estas palavras, pós-passiva sintética. A URGS, o pessoal adoraria fazer esse tipo de questãozinha, tá? Sujeito da primeira oração, indeterminado. Sujeito da segunda, tal como está aí, estamos trabalhando. Onde se lia, estamos trabalhando, tá? Estamos trabalhando. Na terceira oração, sujeito, nós. Ali eu só propus, né, pessoal, uma alteração que a URGS adoraria fazer, tá? Ali é claro, assim na frase como está ali, o sujeito da segunda oração, ó. Primeira oração, segunda oração, terceira oração, tá, garotada? Tal como está aqui no quadro, o sujeito da segunda oração seria estas palavras. Choviam reclamações na mesa do síndico. Sujeito, reclamações. Querido, chover aí não exprime fenômeno meteorológico. Está concordando? Chover aí é uma metáfora. E aí há também uma hipérbole, um exagero e metáfora, porque o verbo chover está empregado em sentido figurado. Não me agrada ouvir a todo instante que estás decepcionado. Difícil essa, garotada, ó. Primeira oração, não me agrada. Segunda, ouvir a todo instante. Terceira, que estás decepcionado. Vamos ver na primeira. Não me agrada. Vamos fazer a perguntinha? Que é que não me agrada? Ouvir a todo instante que estás decepcionado. O sujeito da primeira oração é as orações que vêm a seguir. Agora, queridos, vamos ver o sujeito da segunda oração. Quem é que vai ouvir a todo instante? Eu. Não me agrada que eu esteja ouvindo a todo instante. Sujeito da segunda oração, eu. Não me agrada eu ouvir a todo instante. Que estás decepcionado. Sujeito da terceira oração, tu. Escutem, meus amigos. Escutem, vocês, meus amigos, é apenas um vocativo. Não confundam sujeito com vocativo. Não pode ser sujeito. Está separado do verbo por vírgula. Escutem, ó meus amigos. É preciso. Vamos fazer a perguntinha. Que é preciso? Que vocês, sujeito, né, pessoal, da segunda oração é a terceira oração. Que vocês estudem mais. Sujeito da última oração, vocês. Este ano pode haver as festas que houver, que eu não irei a nenhuma. Este ano pode haver, querido, sinal vermelho, ó. Vamos ver se dá para trocar por ocorrer, existir. Este ano podem ocorrer as festas que ocorrerem, podem existir as festas que existirem. Queridos, o verbo haver, nas duas orações onde aparece aí, é impessoal. A prova é que não está concordando, queridos, ó. Pode haver as festas, o auxiliar não está concordando, ele impessoalizou o auxiliar, ó. Nessas orações aí, queridos, não há sujeito. Não há sujeito, o verbo é impessoal. Quando o verbo é impessoal, não há sujeito. Escuta aqui, Zé. Escuta, tu. Zé que é apenas um vocativo, tá? Não há mistério. Não há mistério. Não existe mistério. Verbo haver como sinônimo de existir. É impessoal. Na segunda oração não tem sujeito. Estudando bastante, serás aprovado. São 4 orações, queridos. Ó, escuta aqui, Zeca. Não há mistério. Estudando bastante, isto é, se estudares bastante, se tu estudares bastante, sujeito à terceira oração, tu serás aprovado. Tu, barbado. Alguma coisa estava errada. Não estava chovendo e ela chegou com o cabelo molhado. Tinha explicação.
Na primeira oração, alguma coisa estava errada. Sujeito. O Ricardão, né, garotada? Sujeito a alguma coisa. Não estava chovendo. Não tem sujeito. Chover. E ela chegou com o cabelo molhado. Sujeito. Ela. Tinha explicação? Havia explicação. Querida, aqui eu usei o verbo tinha. É o uso da linguagem coloquial. Usei o verbo tinha, ter, em lugar de haver. Na linguagem coloquial se faz isso. Em vez de amanhã haver aula, se diz amanhã tem aula. Queridos, isso só é permitido na linguagem coloquial. Na linguagem culta não se pode fazer isso. Quando se fizer isso na linguagem coloquial, esse tinha em pessoal também, é sinônimo de haver. Em pessoal. Havia explicação, existia explicação, estão vendo? É o verbo ter e haver empregados no sentido de existir. Na linguagem culta, só o verbo haver pode ser empregado no sentido de existir. Na linguagem coloquial se usa o verbo ter no sentido de existir, é impessoal também. E agora vem a frase mais difícil do exercício, já fizemos, né? Vamos recordar que Gerinho, os roedores marcam seu território, sujeitos roedores. E a urina, sujeito à urina. As aves de rapina, basta então, que é que basta às aves de rapina? Seguirem a pista luminosa. Sujeito da oração, né, de basta, né, pessoal, é seguirem a pista luminosa. Para elas encontrarem a presa, né, agora o sujeito é as aves de rapina. Queridos, agora eu vou mostrar para vocês que as questões de localização do sujeito da URGS são muito mais fáceis do que os testes que eu fiz com vocês. Queridos, agora as questões da URGS vão parecer brincadeira de criança para vocês. O quem é que é quando suspeita que o sujeito é uma pessoa. Se não for uma pessoa, aí tu tira o N, pergunta que é. Não, o objeto é o que. Que é que sempre vai te dar o sujeito. Não me agrada ficar em casa aos sábados. Que é que não me agrada? Ficar é sempre o sujeito. Bom, queridos, dê uma olhadinha comigo aqui na página, na mesma onde vocês estão. O Camaiurá possui, algumas dessas línguas são estruturalmente bastante sofisticadas. O Camaiurá possui declinações como o latim para marcar a função da palavra na frase. Sujeito, objeto direto. Também se expressa através de um sistema de declinações o grau de certeza do falante. Qual é o sujeito de se expressa? Vamos ver. Que é que se expressa? O grau de certeza do falante. O núcleo é grau. Queridos, isso aqui é voz passiva sintética. Que é que se expressa? Que é que é expressado? Voz passiva sintética. O complexo cipoal, questão seguinte, o complexo cipoal de questões envolvidas na tentativa de definir o termo ideologia parece ou parecem. Queridos, essa não é de localização do sujeito, mas eu vou ter que localizar o sujeito para responder. Como é que eu vou saber se é parece ou parecem? Localizando o sujeito. Quem é que parece não ter fim? O complexo cipoal de questões envolvidas, o cipoal. Portanto, parece. O núcleo do sujeito é uma palavra no singular. Vejam, eles não estão perguntando qual é o sujeito, mas eu tenho que encontrar o sujeito, senão eu não posso saber se o verbo fica no singular ou no plural. Na história das ciências sociais, talvez não haja ou haja. Queridos, tem que saber localizar o sujeito. Haver no sentido de existir, talvez não existam, é impessoal. Portanto, fica no singular. Talvez não haja. Talvez não haja outros termos tão enigmáticos e polissêmicos. No curso dos 2 últimos séculos, acumulou-se ou acumularam-se? Que é que se acumulou? Ambiguidades, paradoxos. Acumularam-se. Acumularam-se, isso é, foram acumuladas. Voz passiva sintética de novo. Letra D de Dinamarca. Estão vendo, queridos? Não é a localização do sujeito, mas tem que saber localizar o sujeito. 3. Essa aqui é barbadinha. Os sonhos são de fato mensagens.
Concordava Freud, mas não as esperadas pelo público em geral. Eles, os sonhos, não revelam seu sentido. Quem é que não revela seu sentido? Os sonhos. Letra B está fora, letra D está fora. Vamos ler a partir da 8. Ao invés deles, Freud recomendava o método catártico. Era assim, ó. O sonhador deve empregar a associação livre e renunciar. Ele, o sonhador, deve renunciar. O sujeito de renunciando, garotada, é sonhador. A crítica, a sua costumeira crítica racional. Para ele, o sonhador, reconhecer o sonho pelo que o sonho é. Queridos, letra A. Número 4, essa aqui é bem recente. Quando tratavam de maneiras à mesa, os manuais de civilidade medievais, ou talvez devamos dizer manuais de cortesia, tendo em vista a época, condenavam. Queridos, eles querem saber qual é o sujeito de condenavam, na linha 4. Quem é que condenava as manifestações de gula? Os manuais de civilidade medievais. Eles querem o núcleo é manuais. O núcleo é sempre o sujeito, letra A e letra B estão fora. Agora eles querem saber, garotada, qual é o sujeito de se acrescentam, na linha 7. Tudo isso permanece nos séculos 17 e 18. Porém, novas prescrições se acrescentam. Isto é, novas prescrições são acrescentadas. Queridos, novamente a voz passiva sintética, vocês estão vendo como a URGS insiste com isso? Agora é prescrições, o núcleo é sempre o substantivo. Se acrescentam, em geral, elas desenvolvem a ideia de limpeza já presente na Idade Média, ordenando que se usem os novos utensílios, ordenando que sejam usados. Novamente a voz passiva sintética. Quantas vezes, né? A questão 5 eu já fiz com vocês. 6. Pessoal, eles querem, ó, saber, olhem ali, ó. Eles dão 6 verbos, ó. Ofusca na linha 3, começou na linha 5, se internou, tornou, etc. Quais desses verbos tem como sujeito Che Guevara? Vamos ver, então. Como se explica que, apesar de seu lúgubre stalinismo, Che Guevara tenha adquirido uma aura romântica, a qual aura romântica ofusca a de qualquer outro herói do século XX? Queridos, o sujeito de ofusca não é Che Guevara, é aura romântica. Essa aura romântica começou, o sujeito que começou também não é Che Guevara. Eu vou levar mais 5 minutinhos no máximo fazendo esses testes aqui, tá? Mas se alguém precisar sair agora, tudo bem, queridos. Então, começou também não é Che Guevara. Se internou, vamos ver. Essa aura romântica começou a se formar quando? Abandonando uma prestigiosa posição no regime cubano, Che Guevara se internou no Congo para lutar contra uma ditadura corrupta e sanguinária. Queridos, agora é Che Guevara. Se internou é Che Guevara. Então marquem ali, sim. E tornou-se legendária. Quem é que se tornou legendária? Claro que é a aura. Se fosse Che Guevara, seria tornou-se legendário. A aura tornou-se legendária quando, né, Che Guevara viveu uma aventura trágica na Bolívia. Então, tornou-se não. Escapou, vamos ver. Che Guevara morreu antes de suas ideias e, graças a isso, escapou do eclipse histórico. Agora é Che Guevara, portanto, sim. Número 3, sim. Número 5, sim. Vamos ver o fracassou. Seus métodos eram autoritários, sua base teórica extremamente superficial e o seu projeto econômico fracassou. Quem é que fracassou? Queridos, que barbada, né? Pô, perto dos testes que eu fiz com vocês, isso aqui virou brincadeira de neném. Uma questãozinha
Da UBRA. A UBRA, né, o pessoal acaba imitando. As faculdades de Porto Alegre imitam a URGS, ó. Eles querem saber quais são os sujeitos que estarão na linha 6 e utilizam na linha 8. A internet vem despertando um interesse incrível. Cada vez mais pessoas estão integrando essa realidade ao seu cotidiano. E com o tempo, todos irão incluir seu endereço de correio eletrônico no cartão de visita. Médicos, advogados, empresas, desde a maior até a menor, estarão conectados. Quem é que estará conectado? Médicos, advogados, empresas. Só pode ser a letra C. Que barbada, né, querido? Unicinos. Sem essa aceleração, o muro de Berlim poderia ter durado milênios. Assinale a alternativa em que o termo grifado tem a mesma função sintática de muro de Berlim. Queridos, muro de Berlim é sujeito. Quem é que poderia ter durado milênios? O muro de Berlim. Então vamos procurar um sujeito. Vamos ver a letra E. É bom que tudo tenha se resolvido no espaço de 30 anos. Mas nós pagamos o quê? O preço. O que é o preço? O objeto direto. O sujeito é nosso, não é a letra E. O preço dessa rapidez é apenas um objeto direto. Mas a linha de montagem permite também fabricar aspirina para todo mundo. Quem fabrica alguma coisa, objeto direto, para alguém, objeto indireto. Também não é a letra B. C. Privado da satisfação de ver o produto acabado, cada um é também liberado. Liberado de quê? De qualquer responsabilidade. Complemento nominal. De qualquer responsabilidade, completa o adjetivo liberado. B. Foi neste século que os homens colocaram mais diretamente em questão. Os homens colocaram em questão, colocaram o quê? A questão do planeta. A sobrevivência do planeta. Objeto direto. Sujeito aos homens. Queridos, por exclusão só pode ser a letra A. Foram necessários milhares de anos. Milhares de anos foram necessários. Queridos, que barbada, né? Olha aqui, ó. Podem ter certeza, pessoal, quem assistiu com cuidado, com atenção, essas últimas aulas de localização do sujeito, vai dar graças a Deus quando estiver fazendo o vestibular da URGS. 4 ou 5 questões, pessoal, dependerão diretamente disso.